Hoje nós vamos falar de uma categoria profissional que eu amo, professores. Eu falo que isso muda, um professor ele pode mudar a sua vida. E nós vemos de uma época em que eles eram muito mais enaltecidos do que a gente vê o quanto sofrem hoje. Então esse vídeo hoje é dedicado aos meus professores, justamente para isso, para trazer para vocês quais são os direitos que vocês, professores, têm, que são diferentes de outras categorias profissionais. Pessoal, meu nome é Marcelo Subideucaro, eu sou advogado, especialista em direito empresarial e do trabalho. E hoje, como eu disse aqui na introdução, eu estou trazendo os direitos dos professores da rede pública, tá? Hoje nesse vídeo a gente vai falar da rede pública, no outro vídeo a gente vai falar dos direitos e benefícios dos professores da rede privada. É sem dúvida nenhuma, para mim, a principal categoria. O advogado, o médico, o diretor de empresa teve um professor na vida. Eles são, sem dúvida nenhuma, o auxílio paterno no tanto de educação que os pais já dão, mas que sem eles, ninguém de nós estaremos aqui. Então eu achei muito relevante trazer os direitos dessa categoria tão especial para mim, que tive professores maravilhosos e espero que a maioria também puderam, né, de fato, vivenciar isso, ter orgulho dos professores que tiveram. A gente vai começar falando da aposentadoria, eu acho super importante, porque hoje em dia, a aposentadoria comum, de funcionário comum, então ela tem a regra, né, a regra da duplo requisito, que a gente chama, né, que é o tempo de contribuição mais a idade. Então hoje a regra normal é 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem, mais o tempo de contribuição, beleza? Os professores não. Eles têm a chamada redução do tempo de contribuição. Eles têm um regime de previdência próprio, beleza? Vocês têm esse regime. E lá nele tem a previsão da redução para a idade mínima para 60 anos se professor homem e 57 anos professor, beleza? Além do tempo de contribuição, preconizar em 25 anos, beleza? Então é uma redução muito relevante. Vocês imaginam quanto tempo de uma vida do professor cuidando de tantos alunos, de tantas famílias. Então eu acredito que essa questão da aposentadoria é o mínimo que a gente pode apoiar aí esses professores que é bem puxado, né? Outro ponto que eu acho interessante é que foi uma mudança mais sensível recentemente com a promulgação da emenda constitucional 138, lá em dezembro de 2025, que é sobre o acúmulo de cargo, pessoal. Antes, a Constituição vedava, ela proibia 100% o acúmulo de cargo de professor com algum outro cargo. Hoje não. A exceção à regra é o professor. O professor pode sim acumular cargo de qualquer outra natureza, sem problema algum, obviamente, respeitado o teto salarial e a carga horária. Por quê? Porque isso, de fato, ajuda na renda, né? Então, acumulando o cargo, ele ajuda. Lembrando que, como o professor tem a carga horária, que a gente vai falar nos próximos tópicos, né, limitada, então ele pode aumentar um pouco mais essa carga horária para automaticamente ter direito de receber um pouco a mais. É o mínimo que a gente também pode imaginar aqui agora para poder complementar a renda, senão ele ficaria preso apenas a um tempo à disposição do cargo. Beleza? O piso salarial, né, que é estabelecido pela Lei 11.738 de 2008. Então, o piso com a jornada está estabelecido em 40 horas, né, e o piso salarial mínimo é importante falar. O direito a 1/3 de hora de atividade. Isso é tão fantástico na prática. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de direito a 1/3 de hora de atividade, o que seria? É a possibilidade do professor usar 2/3 do tempo de aula dele efetivamente para questões teóricas e tudo mais, porém usar 1/3 para hora atividade. E isso traz um sentimento de prática, um sentimento de que a gente foge da teoria e traz a prática para os alunos, né? E isso para o professor também é importante, justamente para ele poder ter mais autonomia e não ficar 100% vinculado ali a uma agenda determinada. Então ele consegue trabalhar de uma forma a atrair os alunos. Eu vejo que hoje é muito mais difícil, né? Então hoje a gente tem uma dificuldade muito maior em trazer a atenção dos jovens devido a toda a tecnologia. Então tudo tem que ser muito bem estudado e pensado. Então eu acho interessante essa questão dessa previsão efetiva, né, da hora, né, do terço hora de atividade, para que isso seja sempre aplicado com os alunos. E por fim, que eu acho muito importante falar também, referente ao plano de carreira para magistério, tá?
O plano de carreira para o magistério, eu acho que eu vivenciei isso na vida por conta das minhas professoras e professores de antes que foram galgando. Então esse plano de carreira para o magistério estabelece pisos, padrões, aumentos. Então você tem vários aumentos e benefícios salariais conforme a sua carreira vai subindo, até atingir níveis, por exemplo, de coordenação, diretoria, vice-diretoria, assim sucessivamente. Tempo, você tem os adicionais por tempo de serviço, os chamados ATS, tudo dá dentro ali do plano de carreira do magistério. Eu acho isso muito importante ter, e é o que a lei prevê para que essa categoria tão fantástica, como eu disse, receba e tenha pelo menos esses retornos positivos. Tem um ponto também que eu acho importante falar, que é sobre a não gravação da aula. Eu não ia nem falar isso, mas eu acho importante falar. Vocês sabiam que é vedado? Sem autorização do professor, você não pode gravar a aula? Olha que situação delicada. E hoje todo mundo tem um celular, tem algo que possa, né, fazer a gravação, mas a gravação que ela não é permitida pelo professor, ela não pode ser feita, justamente para preservar ali as questões de confidencialidade, o que é discutido, e obviamente sendo feita sem autorização do professor, isso pode incorrer em crime. Então assim, são alguns direitos que eu quis trazer dos professores. E para ficar aqui também uma reflexão, será que é suficiente isso? Na minha opinião, não. Professores, vocês merecem muito mais. Vocês são a base da nossa vida, começamos com vocês e muitas vezes terminamos a vida com vocês. Estudar é para sempre, é cotidiano, é frequente, isso tem que ser feito. Então, segue sempre a minha admiração a todos, sem menor sombra de dúvida, que moldaram a minha vida e aposto que moldaram a vida de muitos que estão aí. Quem sabe agora, com o tempo, a gente não vai valorizando cada vez mais esses professores, que tanto fazem parte de nós. E você, professor de rede pública, que eventualmente não sabia da existência desses seus direitos, começa a olhar mais. Dá uma olhadinha aqui no vídeo, volta o vídeo para ver de novo, veja se você está tendo esses benefícios, se as questões estão sendo aplicadas, se obviamente você tem outros direitos, além do adicional de tempo de serviço, você tem questão da licença-prêmio, tudo isso está sendo calculado. Então, muitas coisas que é o mínimo para uma categoria tão fantástica como a de vocês. Beleza, pessoal? É isso, espero ter ajudado. Um abração, até mais!